meus alunos, minhas alunas, um bom dia, bem-vindos aí a mais uma aula de ética. A nossa aula de ética hoje vai tratar do assunto Amigos da Flora. Na página número 37 do livro de vocês, olha só a capa, para não correr o risco de se perder no meio do caminho, certo? Então, vocês irão fazer a leitura, após a leitura, irão assistir esse documentário, este vídeo falando sobre Amigo da Flora. Um dos grandes atrativos do nosso país é sua beleza natural, e as plantas que naturalmente vivem aqui, ou seja, a flora brasileira, sempre fascinou a humanidade por sua beleza e diversidade. Hoje, o nosso país é considerado um dos mais biodiversos do mundo. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Brasil é lar, além dos seus mais de 210 milhões de humanos, de uma grande parte de todas as espécies vegetais e animais conhecidas do mundo. Mas quantas espécies de plantas, algas e fungos são nativas do Brasil? E como sabemos disso? Ao invés de te falar apenas um número, vamos te contar a história por trás dele. Vamos voltar para 1992, na Eco 92, quando, preocupados com as ameaças à biodiversidade, os países membros das Nações Unidas criaram a Convenção da Diversidade Biológica, CBD em inglês. 10 anos depois, os países signatários dessa convenção adotaram um plano para a conservação especialmente voltado para plantas, chamado Global Strategy for Plant Conservation, GSPC. Esse plano de ações é composto por 5 objetivos e 16 metas, que deveriam ser cumpridas até 2020, e sua principal visão é que, sem plantas, não há vida. Para cumprir a meta 1, elaborar e dar acesso irrestrito para floras online de todas as espécies conhecidas, em agosto de 2008, o Ministério do Meio Ambiente designou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro para coordenar o inventário de plantas, algas e fungos do Brasil e produzir a lista de espécies da flora do Brasil para 2010 e a flora do Brasil 2020 para 2020. Com um objetivo ambicioso de ser concluído em apenas 2 anos, o projeto da lista de espécies da flora do Brasil teve início em 2008. Assim, 413 taxonomistas, que são cientistas especializados em reconhecer, nomear e classificar os organismos, em uma força-tarefa, revisaram todos os nomes de plantas, algas e fungos já citados para o Brasil. Em maio de 2010, foi lançado o website da lista de espécies da flora do Brasil, de livre acesso, e assim alcançamos a primeira meta da estratégia global. Além do site, foi lançado um livro impresso, o Catálogo de Plantas e Fungos do Brasil, com quase 41 mil espécies, sendo que quase metade delas são exclusivas do território brasileiro. Essa sistematização dos dados também permitiu que mostrássemos que o Brasil é o país com o maior número de espécies de plantas vasculares catalogadas. Também foi possível ver como todas as espécies de plantas estão distribuídas em cada bioma brasileiro: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pantanal e Pampa. E isso é muito importante, porque saber a distribuição de uma espécie é o primeiro passo para políticas públicas de conservação e de uso sustentável. Além disso, esse conhecimento ajuda a criar e gerir melhor nossas unidades de conservação. Bom, a primeira meta foi atingida, então era hora de olhar para frente e ver como realizar a Flora do Brasil 2020. Para um cientista descrever uma espécie nova, ela deve ser coletada, prensada, seca e guardada em algum museu como registro. No caso dos botânicos, esse museu se chama herbário. Esse material que ele utilizou para descrever a espécie nós chamamos de material tipo. Assim, cada nome de uma espécie tem um material tipo associado, e o estudo desse material é essencial para o trabalho que realizamos. Várias plantas brasileiras foram descritas por botânicos estrangeiros, principalmente nos séculos XVIII e XIX, e os materiais estão guardados em museus fora do Brasil.
como fazer então para que todos os especialistas de cada família de plantas tivessem acesso a esse material? Para conseguirmos isso, o governo brasileiro, em 2010, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, indicou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro como coordenador do projeto Reflora, resgate histórico e herbário virtual para o conhecimento e conservação da flora brasileira, que abrigaria imagens em alta resolução desses materiais de plantas brasileiras que estão guardadas nos dois maiores herbários do mundo, o do Museu de História Natural de Paris, na França, e do Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra. Além disso, a coleção do nosso herbário do Jardim Botânico do Rio, que é a maior coleção brasileira, também seria digitalizada. Lançado em setembro de 2013 com mais de 400 mil imagens, o nosso herbário virtual cresceu, e hoje conta com 15 herbários estrangeiros e 72 nacionais, com suas coleções publicadas e com livre acesso online. Somam mais de 3,7 milhões de imagens em alta resolução. Para a elaboração da Flora do Brasil 2020, um novo sistema foi criado, integrando o herbário virtual e a lista de espécies da Flora do Brasil, em colaboração com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e com recursos do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira. Foi criado então um novo módulo dentro do sistema online do Reflora, com novas funcionalidades e campos de informações sobre as espécies. Novamente, contamos com um enorme grupo de taxonomistas colaborando para alimentar o sistema com essas informações. Agora, já somos mais de 900 cientistas de 200 instituições e 23 países. Os resultados alcançados dependem diretamente do empenho desses cientistas, que trabalham colaborativamente, doando parte do seu tempo e do seu conhecimento para que, juntos, possamos melhorar o conhecimento sobre plantas, algas e fungos do Brasil. O conhecimento disponível na Flora do Brasil 2020 é de livre acesso e tem sido utilizado mundialmente, com quase 3 mil usuários por dia. Além das informações dadas pelos taxonomistas, o sistema está integrado com o CNC Flora, que faz a análise do estado de conservação de espécies, para saber o quão ameaçadas de extinção cada espécie se encontra. Desse modo, enquanto trabalhamos para cumprir a Meta 1 do GSPC, nossos dados também contribuem para alcançarmos a Meta 2, que visa avaliar o estado de conservação de todas as espécies, além de somar nossos esforços com a construção da flora do mundo. Bom, assim vemos que pouco a pouco e com enorme esforço de diversos profissionais, o nosso conhecimento sobre a flora brasileira e nossa biodiversidade aumentou consideravelmente na última década. Agora sim podemos responder àquela pergunta inicial. Temos 4.758 espécies de algas, 32.686 de plantas com flores, 1.548 de briófitas, 5.720 de fungos, 25 de gimnospermas e 1.358 de samambaias e licófitas, totalizando para a flora brasileira 46.095 espécies nativas do Brasil. E não é só isso, sabemos onde elas ocorrem, características importantes e que todo esse conhecimento está a um clique de distância. Mas ainda temos alguns desafios e muito trabalho pela frente. Esse número é uma fotografia do nosso conhecimento atual. Ainda temos muito o que estudar e vastas áreas do território brasileiro nunca foram visitadas por um botânico, especialmente na floresta amazônica. E a cada nova expedição científica, novas espécies são descobertas e descritas. Assim, nosso maior desafio como cientistas que trabalham com a biodiversidade é melhorar nosso conhecimento a respeito dos seres vivos com os quais compartilhamos o nosso planeta, para juntos montarmos uma sociedade mais justa, diversa e sustentável. Para termos uma conscientização melhor sobre esse tema. Depois, na página 38, dará continuidade ao texto, porque ele não finaliza na página 37 ainda. E ao lado tem a nossa atividade, que ela é da numeração 1 e vai terminar aí
na questão número 8. Portanto, a nossa atividade é 38, página 39 e página número 40, está certo? Após o término dessa atividade, será exatamente aí o período do recreio de vocês. E para o próximo momento, após o recreio, que vocês terão aí de volta, vocês irão pegar o livro de reforço e irá revisar as atividades da parte de história que estão sem fazer, está certo? Postem a atividade do livro de vocês, tanto como de reforço, se tiverem completas, que vocês irão fazer, e também de ética na nossa sala aí, porque eu não estarei presente. Eu terei que estar ausente, mas assim que eu chegar, eu irei corrigir a atividade de vocês e irei dar meu parecer particular a cada um, está certo? Então, tenham um bom dia, um bom final de semana, executem a atividade, porque assim que eu chegar de imediato, eu estarei olhando a atividade de vocês e darei aí o meu ok, está certo? Então, até as próximas horas.